Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e tentando mostrar uma diversidade de assuntos aqui para vocês, a gente trouxe um urologista. Hoje eu estou com meu amigo Rafael Neri aqui para a gente conversar um pouquinho sobre saúde do homem, mas também o papel um pouco da urologia na saúde feminina, Novembro Azul, anabolizante, por que o homem foge do médico, tem tanta coisa para a gente falar. Rafa, obrigado por ter aceitado aqui o convite. Eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está te ouvindo. Primeiramente, Patrick, muito obrigado pelo convite. Pessoal aí Vivendo do seu podcast. Uma honra estar aqui, na sua casa, né? Um cantinho dela. E poder compartilhar esse momento com vocês e discutir tanta coisa relevante. Sabe que no primeiro momento, quando você chamou, eu estava conversando com os amigos, o cara falou, cara, você é urologista, você vai num podcast de endometriose. E se você fala rapidamente assim, parece não ter conexão nenhuma, né? Mas, cara, o que cruza e que dá match nessas duas especialidades é um absurdo. Com certeza. É um absurdo, porque você vive uma realidade, eu vivo outra, e as duas se cruzam e confrontam o tempo inteiro, né? Então a gente vai trazer muita coisa polêmica aqui, e sem querer dar spoiler, mas já dando, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres, em média. Dados do IBGE, tá? Será que é por causa da quinta série eterna? Não? Então, eu acho que ela... Um pouco também, eu acho né? que ela faz parte disso daí. Eu acho que faz parte, com certeza. Então, assim, obrigado mais uma vez, cara. Sou Rafael Neri, sou médico urologista, formado em Salvador, na Faculdade Baiana de Medicina e Saúde Pública. Em 2012 eu me formei, em 2013 eu passei na residência e acabei servindo as Forças Armadas para poder garantir a minha vaga aqui na Santa Casa e juntar recursos para vir morar em São Paulo. E nesse período, foi muito aprendizado, foi Você ficou lá em Salvador mesmo ou não? Fiquei lá, fiquei no Hospital Naval em Salvador, então fiquei na UTI, já começando a mexer com os procedimentozinhos ali de terapia intensiva e tal. E já tinha passado na cirurgia geral aqui na Santa, vim em 2014. E aí, cara, acabei ficando. Então foram 2 anos de cirurgia geral aqui. Acabei emendando na URO, lá na Santa Casa, em São Paulo. E logo depois que terminei a residência, achei que precisava de algo mais, né? Nunca tá pouco para quem já está se ferrando sempre precisa um pouquinho mais. o tempo todo. Fiz mais um ano de robótica no Einstein. E aí, depois disso, obviamente, surgiram algumas propostas, né? Algumas coisas, acabei ficando. Eu vim pensando em voltar, a verdade é essa. Mas a Pri, ela sempre veio querendo ficar. E ela achou um jeitinho fácil ali, dando um migué aqui. Elas sabem como fazer isso, elas sempre sabem. E aí, cara, acabou que, casou de... Assim que eu finalizei a residência de Uro, recebi uma proposta muito, muito boa aqui. E eu falei, cara, não faz sentido voltar. Eu tive uma proposta muito boa lá também até. E quando eu conversei com meu pai, cara, ele falou assim, meu filho... Você está onde você queria estar, você recebeu a proposta que você queria, você acha que você vai voltar para cá e vai ter final de semana livre, como você já está tendo aí, você vai deixar de dar plantão, que eu já tinha deixado de dar plantão aqui. Eu falei, cara, se meu pai está falando isso, velho, não faz sentido nenhum, né? E era mais pela questão, assim, de amigos e família, basicamente, né? A gente pensa nisso o tempo todo, mas do ponto de vista profissional, sem dúvidas que foi a melhor escolha. Ficar e permanecer aqui, constituir família aqui. E você faltou uma coisa importante de você falar. Você é esposo da Pri. Eu sou o marido da Pri, doutora Priscila Rebouças. E pai da Gigi da Tonton. É verdade. Pô, tem o que nos trouxe aqui, né, na verdade, cara. O Patrick, ele é pai da Evinha. Ela é a melhor amiga da minha filha, Gigi, da escola. Não é? Isso foi o primeiro contato, né? Como a gente se conheceu. E graças a Deus viramos amigos e hoje compartilhamos mais do que os bastidores. É difícil ficar amigo de vocês, né? Pô, vocês são tímidos, quietos, não falam. Não falam nada, né, cara? E quando fala, só fala besteira. Não, a gente é sério, a gente não fala besteira. Não fala. Maravilha, Rafa. Cara, e assim, a ideia aqui, teoricamente, o Vivendo nasceu como um podcast de endometriose, né? Na verdade, o Vivendo nasceu como um evento de conscientização de endometriose. Então, a gente surgiu em 2020, a gente teve que cancelar o evento por causa do lockdown. Na véspera, era um evento que iria ocorrer no Março Amarelo, né?
no Dia Nacional de Conscientização da Endometriose. Eu estava voltando de Orlando, eu entrei em quarentena antes, porque eu estava voltando dos Estados Unidos, que eu tinha ido dar aula num curso lá. E aí eu fiquei sabendo que quem estava voltando dos Estados Unidos, Itália e alguns outros países precisavam já entrar em lockdown antes. E eu estava em lockdown quando foi decretado o lockdown para todo mundo. E, enfim, o Vivendo nasceu assim, sendo um evento de conscientização sobre endometriose. Tá. E aí a gente fez alguns episódios, tudo, só que era uma coisa que eu queria e que aconteceu foi a sociedade assumiu esse papel. Eu acho importante ter a sociedade de endometriose assumindo esse papel, fazendo um evento de conscientização de endometriose e tal, e não precisa ter competição, é muito melhor até, porque tem todo um respaldo, tem todo um alcance maior. E a gente falou, bom, o Vivendo não vai morrer com isso, a gente só vai transformá-lo, e a gente transformou num podcast. E a gente, não só o podcast, a gente criou o Vivendo nas Escolas, que são pequenos eventos que a gente vai em algumas escolas para conscientização de adolescentes, para falar sobre saúde menstrual, sobre endometriose e tudo mais, que a gente vê uma falha muito grande no ensino, na conversa, tanto de pais, ou mesmo no atendimento da enfermaria das escolas para com essas crianças. E aí a gente transformou num podcast, que inicialmente a gente estava no Zoom, eu estava te contando antes, e a gente virou um podcast, um videocast esse ano. E, pô, Patrick, mas, tá, tudo bem, você contou toda a história do Vivendo e não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui. A gente traz alguns outros assuntos que são de relevância não só para a saúde da mulher, mas para a saúde do casal, para a saúde da população. Então, pô, a imensa maioria das nossas pacientes são casadas também, ou querem se casar, então, enfim. Então é importante a gente saber sobre a saúde do homem. Com certeza. Né? Então, não é somente endometriose. A gente já trouxe aqui sobre arte e medicina, sobre IA e medicina, entendeu? Esportes. Sim. Então, lógico que o nosso pilar principal ainda é a endometriose, e vai continuar sendo. Mas eu acho importante a gente trazer outros pontos, outros tópicos para a gente discutir, até para ampliar, né, o alcance e a gente não ficar só naquele mundo, porque uma coisa que eu falo muito com as portadoras de endometriose, existe até um termo que elas falam endomulheres, né? Eu confesso que eu não sou tão favorável, porque a gente não pode restringir a vida à endometriose. Por mais que a endometriose impacte demais na vida dessas mulheres, a gente tem que mostrar que existe vida além da endometriose. Total. Né? Então, assim como diversas outras patologias, existe vida além do diabetes, existe vida além da hipertensão, existe vida além do câncer. Né? Então, quando a gente vê e mostra as outras realidades, é interessante a gente ver também a saúde do homem, e nada melhor que gravar isso num Novembro Azul. Sim, com certeza. Né? Então, estamos com o cenário todo azul, pensando justamente nisso também, tá bom? Lembrando sobre a conscientização sobre a saúde do homem, e a gente sabe, sendo casados, o quanto as nossas mulheres impactam no nosso cuidado da saúde. Total, cara. Né? Total. Então, por isso que com muito prazer te recebo aqui, meu amigo. Obrigado, Patrick, mais uma vez, de verdade. Muito obrigado mesmo. Fazendo um paralelo rápido assim, com o que você falou, primeiramente, parabéns. Você ter um braço educacional tão amplo, né? Você vai falar desde as suas pacientes, digamos, nichadas, endometriose, a você expandir isso, fazendo conscientização, indo nos adolescentes, né? Nas adolescentes, nas escolas. Cara, isso muda o jogo no longo prazo. E eu acho que isso fala muito na interseção aqui do que a gente vai discutir o tempo todo, que é a história natural da saúde da mulher versus a história natural da saúde do homem. Como que a sua paciente cresce, se desenvolve, menstrua. O que acontece? A mãe dela pega ela ali, né? Ou o pai, mas a maioria das vezes a mãe, leva ela no ginecologista. Todo ano ela vai lá. Ela faz o rastreio, ela faz o exame dela. Aquele médico ginecologista, ele se torna um médico de referência daquela mulher. E, cara, nesse meio tempo, pré-adolescência, adolescência,
ele vai pedindo outros exames, ele vai complementando, vai discutir, cara, vai fazer... Ele vira um clínico geral. O clínico dela, exatamente. Então assim, pedi uma ultrassom de tireoide, achei um nódulo, puta, vamos mandar aqui para endócrino, ver se precisa fazer uma punção, se precisa de alguma coisa específica. Achei um nodulinho no rim, ou um cisto no rim, manda pro uro. Cara, então a mulher, ela se cuida e ela cresce culturalmente falando, entendendo que esse é o correto. Cara, eu vou lá, eu faço o meu check-up anual, eu cuido da minha saúde, ela tem que estar bem para cuidar de casa, fazer as coisas, e é isso, cara. E no trabalho dela, principalmente. E aí, como que é homem? Largado. Cara, o cara não vai, bicho, mas não vai nem na bala. Ele é treinado, e assim, forjado no ferro, velho. É tipo assim, se o cara tá zoado, tá doente, tá com alguma coisa, ele primeiro tenta algum método alternativo que algum amigo, ou vizinho, ou o cara da banca de revista, alguém mandou ele usar. Ou farmacêutico, velho. Ele vai lá, cara, você tem algum remédio pra isso aqui, uma pomada pra isso aqui? O cara não vai. E aí ele só vai quando o negócio tá feio, né? Tá feio. Então, assim, existe essa diferença é gigantesca, né? E ela, por si só, já fala muito no que a gente trouxe antes aqui, na diferença de perspectiva de vida, porque quando você analisa lá o IBGE, a avaliação, cara, é negligência pura, cara. Não é porque, geneticamente, o homem, ele é fadado a morrer antes, né? Fadado a, sei lá, ter outro tipo de problema que não vive tanto. Não é. Cara, o cara não se cuida. Quando descobre, tá no... Normalmente já está no estágio mais avançado. Já está no estágio mais avançado. Então, é sensacional, assim, esses pontos e contrapontos da sua realidade versus a minha, né, pensando em saúde da mulher e saúde do homem, né, que eu também cuido de mulher, enfim, mas de um modo geral, cara, é o tempo inteiro, tá o tempo inteiro presente ali, né? A gente vê isso e vive isso o tempo todo. Isso é até, teoricamente, o primeiro tópico que a gente queria conversar, né? Até por que o homem se cuida menos, né? E é muito isso, né? Acho que é a história do como ele é criado, né? Sim. Porque, assim, teoricamente, do pediatra você passaria para um ebiatra, né? Sim, que ninguém nunca foi na vida. Exatamente. Você já foi no ebiatra alguma vez na vida? Eu também nunca fui, né? Fui saber da existência na escola de medicina. Eu não sabia nem... Sinceramente. Né? Eu não conhecia a especialidade. Acho que meus pais nem sabem o que é isso, se eu falar hoje. Pois é. Se eu perguntar para minha mãe, provavelmente ela não sabe. Provavelmente ela não sabe. Então, assim, existe um vácuo, né? Um momento que o homem, entre aspas, acaba sendo meio abandonado. Porque ele já não é tão criança para ir no pediatra. Uhum. E não se vê a necessidade, teoricamente, de ir num clínico geral. Total. O ebiatra, muita gente não conhece, não sabe da existência, né? Se não a maioria da população. Total, cara. Então, e aí o menino, adolescente, adulto jovem, fala, não preciso do médico. Eu vou começar a fazer meu check-up, procurar um cardiologista depois dos 40, né? E quando procura. Quando vai. Quando procura. Quando vai. Né? Então, a gente vê muito quando são empresas maiores que contratam check-ups executivos. A gente sabe que grandes hospitais de São Paulo, laboratórios têm esses check-ups executivos. Aí sim, esses homens acabam indo porque quase que uma imposição da empresa, né? Eles são obrigados. O próprio RH agenda, né? Uhum. Então, mas assim, tem uma salinha lá, chama urologia, que eles odeiam entrar, né? Eles odeiam. Então, o homem acaba ficando meio... Não é que ele fica desamparado, mas ele fica largado, né? Com certeza. Então, eu não sei exatamente como isso poderia ser modificado. Cara, culturalmente falando, se você analisar lá de trás, o cara foi nascido e criado para proteger, levar sustento e prover, né? Basicamente isso. A mulher, ela cuida, alimenta, né? Dá amor, carinho, proteção, mas essa função do homem, culturalmente falando, ela é muito pré-estabelecida, e isso a gente pode viajar anos e anos e anos atrás, e a gente vai encontrar isso em todas as etapas, todas as fases que o mundo se entende por mundo. E, cara, hoje, quando você pensa nisso, você vê que culturalmente existe esse desbalanço. Então o cara entende que eu não sinto nada, eu não preciso, eu tô bem, eu sou forte, né? Tipo, eu tô aqui para isso. E aí entra um ponto e contraponto ali de vulnerabilidade. Toda vez que a figura do homem
se vê, né, de um modo geral, Sim, obviamente, sim. mas ele se vê necessitando ir ao médico, seja a especialidade que for, passa pela cabeça dele algumas coisas, né? Estou vulnerável aos olhos de quem está, né? Quantas vezes, não sei se acontece isso com as mulheres, menos frequente, mas quantas vezes eu já perguntei, recebi um paciente na porta, olá, seu Patrick, tudo bem? Ah, doutor, se tivesse tudo bem, eu não estava aqui. Uhum. Porra, e não era para ser isso, né? Não era para você ouvir, você dizer, porra, que bom que você está aqui e você está bem aqui. Porque a gente quer que você continue bem. Continue bem. Então, existe uma questão de medo de descobrir algo, medo de gerar uma dependência, seja por uma doença ou medicação que vai ser necessária a partir dali. E existe o ego, né? O ego no sentido, cara, se eu vou, eu me mostro vulnerável, e se eu me mostro vulnerável, fere o meu ego, já que eu sou o provedor, já que eu sou o protetor, já que eu sou a figura do homem. Hoje, eu acho que a gente vive talvez o início de uma sensibilização dessa nova geração se preocupando mais com saúde, buscando um pouco mais isso. Mas ainda assim, cara, eu acho que demora muito tempo para esse jogo virar, sabe? Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso da mudança de cuidados com a saúde. Eu vejo nossa geração mais preocupada com saúde. Sim. Do que geração atual, assim, jovens em colegial, início de faculdade. Vou trazer um exemplo, o tabagismo. A nossa geração é uma geração que a imensa maioria não fuma. Uhum. Imensa maioria não fuma, né? Tipo, Total. meu pai fumou pra caramba, né? E era uma geração que era fino, elegante, você fumava até no avião era permitido. Os caras falam no né? avião, cara. É isso. Até no avião era permitido. No restaurante você fumava. Sim. Né? Então, era uma geração diferente. A nossa geração começou a, tipo, vamos cuidar mais da saúde. E hoje eu vejo essa epidemia de vape da vida. Putz, isso é uma merda, cara. Então, assim, eu confesso que eu tenho uma dúvida em relação à saúde por causa disso, porque não tenho tanta certeza do quanto os mais jovens realmente têm se cuidado ou se eles estão mais chutando pau do que qualquer outra coisa. Cara, esse argumento, na verdade, ele foi baseado numa estatística que ela é real, que não avaliou cigarro. Acho que do ponto de cigarro você tem completa razão e isso incomoda pra caramba, porque qual que é o lance quando você compara álcool e cigarro? O álcool, ele é mais... Os dois são drogas lícitas, mas o álcool socialmente ele é mais aceito. Sim. Tá? O cigarro, cara, ele tem uma incompatibilidade com boa parte da população que odeia. Eu, particularmente, odeio o cheiro de cigarro. Odeio. Eu tenho um asco de cigarro por causa disso. Até, tipo, eu era criança e meu pai fumava, né? Exato, cara. E você cresce vendo isso às vezes, ou vivendo isso, cara, é ruim. E o que esse vape veio para fazer? Que ele mudou. Cara, é um cheirinho gostoso. O cara tá liberado. O cara chega numa balada fechada aqui, ele carbura o tempo inteiro. Sim. E, bicho, ele chega em sua casa, dentro de casa, e manda uma baforada para cima. Então, pensando em cigarro, acho que você tem 100% de razão. E o que eu estava falando com relação ao álcool é que saiu um estudo recente, não sei se você viu, do impacto da redução de consumo de álcool nessas grandes, tipo Ambev e tal. Tanto e nas próprias vinícolas, né? E eles estão investindo agora mais recursos, todos os grandes, em cerveja zero, porque, teoricamente, essa geração mais nova se cuida, mas aí o se cuida realmente é relativo, né? Eles bebem menos, mas, porra, fumam mais. Eles bebem menos, mas usam outros tóxicos e entorpecentes que a gente sequer sabia da existência há 20 anos atrás, né? Ou não tinha acesso a isso tão fácil como tem hoje. Então, assim, é uma contradição, realmente. É difícil encontrar a resposta e pensando até no que eu tinha te perguntado, em tentar traçar uma política pública, né? Difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Confesso que eu não sei qual seria a estratégia mais adequada pra gente evitar esse vácuo da atenção ao homem. Eu iria no básico, que é exemplo dentro de casa, cara. É educação, exemplo. Não adianta o cara chegar lá, meu filho, não pode fumar, e tá acendendo um cigarrão, porque, cara, se você falar pra Evinha, filha, não pode tomar refrigerante. E ela vê todo dia destampando uma coquinha. Tava falando com o Paulo. Antes da gente entrar. Refrigerante em casa? Entra. Mas, basicamente, eu vou receber gente. Sim. Né? Na rotina, no dia a dia, a gente acaba não tomando.
tanto para nos policiar em relação à saúde, mas para não dar o exemplo, né? Sim, total. Então, o exemplo acaba fazendo muita diferença. É a mesma Muito. coisa, tipo, se eu começar a brigar com a Aline, berrando, falando, tipo, tratando mal, tal, ela vai, eles são uma esponjinha, né? Então, Eles entendem assim, que é normal, cara. eles entendem aquilo como normal. Então, ela vai entender, por exemplo, que é normal um cara brigar, berrar com a mulher. E com ela, Né? se Com conhecer ela. um cara, um amigo, Exatamente. o cara fala desse jeito, né? Então, acho que isso a gente tem com Tem. total consenso, assim, o exemplo... Total. Exemplo arrasta. Exatamente, Mas, exatamente. Tem um ator famoso, acho que é Júlio, esqueci o nome dele, um cara que era da Globo, um cara muito bom. Ele tem 3 filhas. E ele tem um vídeo dele, cara, que viralizou assim, que é sensacional, que ele pega a filhinha dele, uma loirinha linda. Ele fala assim, filha, se você, algum dia na sua vida, aceitar alguma coisa a menos do que você merece, a culpa é de quem? Ela, sua, papai. Ela, exatamente. A culpa é minha. E cara, é tipo assim, se você não deu exemplo, não ensinou, não orientou, cara, ela abraça aquilo. Se você tá fazendo merda na frente dela o tempo todo, cara, ela cresce e vive achando que é o normal dela, né? Então, o exemplo arrasta. Então é isso, estamos num dilema e falta de consenso se a geração mais nova se cuida mais ou não. Realmente, é algo a se pensar, né? Cara, difícil. Difícil de entender isso daí. Difícil. Não temos um fechamento conclusivo aí. Mas pensando então no que é concreto de campanhas, e a gente tem uma campanha que é bastante concreta e tem ganhado força cada vez mais nos últimos anos, que é o Novembro Azul. Sim. Explica como surgiu, o que é, qual que é a ideia principal, vamos fazer mutirão de cirurgia, vamos fazer mutirão de atendimento, o que é o Novembro Azul? Cara, o Novembro Azul, na verdade, ele começou com 2 caras, 2 doidos lá de Melbourne, na Austrália. Acho que era Travis e Luke and Travis, acho que era isso. Em 2003, os caras criaram o Moustache November. Eles deixaram o bigode crescer, né, para chamar e conscientizar os homens com relação ao câncer de próstata na época. Não era muito saúde do homem, era... E eles abriram uma fundação. Era Movember, de Moustache November, virou Movember Foundation. E aí, aquela campanha, ela tinha como objetivo arrecadar fundos para tratar e ajudar pessoas com câncer de próstata. Cara, aquilo tomou uma proporção gigantesca. Mais de 20 países, tipo, em questão de 2, 3 anos, aderiram. Ganhou repercussão global. E todo mundo começou a meio que seguir aquilo, né? De forma... assim, meio que recorrente, todo ano, legal. Então, novembro, vamos, né, trazer, conscientizar o povo sobre o câncer de próstata. Nesse interim, em 2008, se eu não me engano, a SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela abraça a causa. Tinha uma outra instituição que era Lado a Lado pela Vida, instituição Lado a Lado pela Vida, acho que era isso. E eles juntos trazem isso. A Lado a Lado existe até hoje. Sim. Eles têm podcast, eles têm ações. Eu já fui algumas vezes falar sobre saúde da mulher, falar sobre endometriose para Lado a Lado. Sério? Legal, cara. Pois, eles tiveram participação fenomenal assim, na implementação disso que hoje virou o Novembro Azul aqui pra gente, né? Nível de Brasil. E eles começaram assim, falando de câncer de próstata, e ali para 2011, eu acho, 2010, 2011, o assunto novembro, câncer de próstata, ele amplifica, tira-se um pouco, né? Tira-se não, mas mantém o câncer de próstata, obviamente, foi tudo como tudo começou e é muito relevante. E ele traz essa atenção para a saúde do homem, né? E aí, puta, saúde mental do cara, que nunca... Se você não discute saúde física, vai discutir saúde mental do cara. Então, saúde mental, a parte de tudo, né? Ali, envolvendo a saúde do homem. E isso ganha uma repercussão gigantesca. E hoje, cara, é um movimento, assim, fenomenal. Porque hoje, se você for ver, acho que lugares que atendem convênio, centros médicos e tal... Eles fazem campanha, cara, tipo assim, se alguém liga para marcar uma consulta de convênio nesses hospitais qualquer da vida, ou em centros clínicos. Ah, tipo, você, Patrick, veio passar com endócrino aqui. Você não quer marcar uma consulta com o urologista, que é Novembro Azul, você já tem, sei lá, 40 anos, 45... Ele começa ali a... Que legal. E aí hoje... Então uma isso, busca ativa, uma busca ativa, né? Então, assim, isso ajuda bastante, porque a gente sabe que, cara, o câncer de próstata, infelizmente,
é uma doença que eu não me conformo toda vez que eu falo isso, porque, cara, hoje se você pega o câncer que mais mata no Brasil e no mundo, sempre foi pulmão, depois próstata. Quando você pega os mais incidentes, né, pensando em homem, era próstata e o que mais matava pulmão. Hoje, eles estão equiparados. Você diz assim, beleza, se eu tenho, sei lá, 100 caras com câncer de pulmão, 50, estou chutando, vão morrer. E se eu tenho 100 caras com câncer de próstata, 10, por exemplo, vão morrer. Mas como a incidência de câncer de próstata é muito superior ao câncer de pulmão, em números absolutos, a mortalidade ultrapassou. Né? Tá chegando junto lá. No último dado, acho que do INCA, de 23 para 25, que eles vão concluir agora, já quase equiparou de mortalidade. E aí você fala, cara, morre um homem a cada 38 minutos com câncer de próstata. Porrada. Porrada. E aí eu te trago outra informação. 90% dos homens com câncer de próstata são curados, se descobertos na fase inicial. Como é que a doença que mais mata, ou quase a que mais mata, ou a segunda que mais mata homens, tem 90% de chance de cura? E tá matando tanto, cara. A gente vê, vamos fazer um paralelo com o saúde da mulher, falando de câncer também. Tanto câncer de mama, se a gente descobre no início, a chance de cura é altíssima. Altíssima. Mas olha uma outra coisa, por exemplo, câncer de colo do útero. Mais de 99% é causado pelo HPV. Sobra vacina no SUS. Puta, velho, foda. Sobra vacina no SUS. Na rede privada nem se fala. Sim. Né? Então, assim, cara, e aí a gente pega países como Austrália e Nova Zelândia, que você tem uma vacinação contra HPV mais ampla, que a população aceitou se vacinar. Sim. Não existe mais câncer de colo do útero na Austrália e Nova Zelândia. Louco, né, cara? Então, é uma doença completamente prevenível, que você tem até vacina. Cara, é louco. Mas a gente não consegue ter uma adesão da população. E aí a gente se pergunta por quê, né, cara? É falta de informação, será? Talvez, né? A gente, graças a Deus, a gente é privilegiado de morar em centros, né? E ter um bom acesso à educação, à saúde e tudo mais. Mas assim, a gente tem no SUS à disposição. Tem. A gente tem, né? A gente vê, se tem uma coisa que funciona no SUS é a parte oncológica. Sim. Medicação, né? De alto custo, cara. Tudo, né? Funciona muito bem. Funciona bem. Você pega um grande centro como o ICESP, gente, ele funciona super bem. Absurdo, né, cara? Né? Então, assim, e mesmo assim a gente tem dificuldades de ter esse tipo de política, de ter esse tipo de adesão da população, né? Tanto seja num rastreio da saúde do homem, seja numa vacinação para adolescentes, né? Então, isso talvez, a vacinação do adolescente, eu vejo um preconceito talvez dos pais. Né? Sim. Pensando, será que se eu vacinar meus filhos, né, porque não é só para menina, para o menino também, eu vou estar estimulando a promiscuidade dessa criança? Eu acho que isso passa muito na cabeça, e talvez isso seja um dos motivos de sobrar tanta vacina. Então, assim, eu sei que quando a Eva chegar nos 9, eu vou vacinar ela com 9, né? Total. Tipo, correr para vacinar antes dela ter início de vida sexual e tal. Isso eu estou estimulando a promiscuidade? Jamais. Eu estou querendo proteger minha filha. Eu não quero tapar meus olhos para dizer minha filha nunca vai ter uma relação sexual. Jamais. Não é isso. Claro. Né? Também não estou estimulando que ela comece a vida sexual cedo. Jamais. Mas eu quero que ela esteja protegida. Né? Então, a gente vê que a gente ainda tem muita coisa em que trabalhar para trazer esse tipo de informação. Né? Totalmente. Tanto na saúde masculina quanto na saúde feminina. Total, é louco isso, cara. Esse contraponto que você trouxe é muito verdade, né? Assim, você parar para pensar que isso certamente passa na cabeça dos pais de não vacinar as filhas, né? Principalmente mulheres, com medo desse julgamento ou possível, né? Será que vão achar que é promíscuo? Sim. Será que, se souberem e tal? Assim, são barreiras que a gente tem que ir construindo. Eu acho que com educação, com isso que você está fazendo, né, de educar, ter um braço educacional que impacta muita gente, tá ali falando o tempo inteiro, porque
Se não for assim, velho, não vai. No 1 a 1 é bom. Exato. É óbvio que é bom. Mas o que a internet proporciona do ponto de vista de escala, hoje qualquer pessoa tem um celular na mão, cara. Qualquer pessoa. Sim. Isso antigamente era, impensável. O cara ter internet, ter um celular no interior do interior do interior. Hoje, cara, todo mundo tem. A gente tem que usar a internet a nosso favor, né? Com certeza. Então, assim, se a gente, o quanto de gente a gente pode alcançar levando esse tipo de informação é fenomenal, né? Sim, Então, total. é isso que a gente pensa e é legal ver SBU, Febrazo, cada vez mais envolvidas em redes sociais também. Demais. Porque elas precisam também estar lá divulgando informação e isso chancela a informação, né? Você vê uma sociedade brasileira presente lá, você está chancelando aquela informação, né? Então isso dá um respaldo muito grande. Total. Ano passado, se eu não me engano, ano passado ou retrasado? Acho que ano passado, a SBU fez uma campanha, cara, muito legal mesmo. Sociedade Brasileira de Urologia, não lembro se eu falei já isso aqui, da importância de conscientizar os pais a levarem os filhos adolescentes ao urologista. Então, assim, você já muda o foco, não só é câncer de próstata, não é mais de 40, 45, 50. Você diz, cara, a mulher não vai, a menina não vai quando menstrua. Você, adolescente, pré-adolescente, iniciou a vida sexual ou tá pensando em iniciar, cara, vai no urologista. Cara, ensinar como que se coloca um preservativo, às vezes o cara não sabe, aprende sozinho ali, Sim. fura um, rasga outro, e às vezes vira pai nessa brincadeira. Cara, leva lá, vai com seu pai, né? Tipo, pega o pai, leva o adolescente, conversa. Às vezes, o problema é que às vezes nem o pai tem um urologista de confiança, né? Assim, um cara médico dele. E aí você fica, porra, então é mais difícil. Mas foi uma campanha bacana, assim, que acho que mexeu muito. E hoje, se você começa a abrir e procurar, você vê que já está se falando muito disso, de levar o adolescente. Ah, Rafa, tem um filho, pô, vizinho, Rafa, meu filho tem, sei lá, 14 anos, 13 anos. Com que idade eu levo ele pro urologista? Eu falo, depende, como que ele tá? Vocês conversam? Vocês têm uma relação bacana de... Ah, não, a gente fala sobre, puta, legal. Então leva para quando você sentir que ele está começando a falar de amiguinha, ou está tendo... né, um início de envolvimento ali com alguma coleguinha que você acha que isso pode estar começando, leva ele lá, a gente troca ideia, entendeu? É legal mostrar para o adolescente que é normal. Exatamente. Né, esse contato com o médico e até desmistificar que, tipo, você não vai no médico só quando você está doente. Na verdade, muito pelo contrário. O ideal é que a gente vá bem, né, ou para prevenir uma doença ou para diagnosticar uma doença no início, né? Exatamente. Quando ainda é tratado. Porque muda o jogo, cara, muda o jogo. Você descobre a história que a gente falou agora, puta, um câncer de próstata que você descobre num estágio não tão avançado, o cara tem muita chance de morrer ou de ficar com a sequela maior, né? Assim, o cara que descobre numa fase inicial, puta, mais de 90%, acho que 92% de chance de cura. Então a gente está falando de, cara, e como que isso mata tanto, porra? Sim. Né? Tipo, você falando do câncer de mama, do câncer de colo de útero, é a mesma coisa. Então, e o impacto que isso gera, assim, na cabeça do cara e na saúde, aí assim, no sistema de saúde como um todo, política pública de saúde é gigantesca. Porque se você parar para analisar, via de regra, o homem ainda é o provedor do lar, na maioria das vezes. Sim. É o cara que trabalha, sustenta a família, cria, a mulher, muitas trabalham também, complementam aquilo ali, mas a responsabilidade, quem carrega esse fardo, na imensa maioria, maior parte das famílias, sim. A maioria das vezes, é o cara. Quando você pensa nesse cara doente, ou debilitado, ou morto, cara, você destrói a empresa que o cara demorou anos para construir, uma porrada de gente abaixo dele fica sem ter onde trabalhar, o impacto dentro da família, né, filhos, sim, esposa. Cara, então assim, a porrada é muito maior do que o que a gente fala de tá saúde, não tem, ficou doente, não ficou. Então, é bizarro, assim, se você parar para analisar friamente, cara, tem que ir, velho. Tem que ir. Se a gente pensar também em custo de saúde pública, com certeza o homem dá um custo maior. Por quê? Maior índice de hipertensão, maior índice de colesterolemia, maior índice de diabetes, maior índice de obesidade, câncer com uma mortalidade ainda tão alta, sim, né, ou seja, descobertos em estágios mais avançados, tudo isso demanda um custo de saúde muito maior. Gigantesco. Muito maior, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, enfim. Gigantesco. Então, o custo para a saúde pública é muito maior do que se a gente
conseguisse fazer campanhas de prevenção mais adequadas. Então, é simples, é você analisar o seguinte, o que é mais caro hoje para o Estado? O cara pagar um ultrassom, ressonância, um PSA e uma avaliação com um especialista, urologista, uma vez por ano para o cara. Uma cirurgia. Uma quimioterapia. Ou uma quimioterapia. Ou, depois da quimioterapia, puta, um monte de coisa a mais que o cara precisa. Entendeu? Aí o cara não tinha dislipidemia e com a quimio o cara ficou... Aí o cara, puta, já tinha um coração mais ou menos, na quimio, puta, fritou o rim, agora o cara precisa de hemodiálise. Cara, Sim. E aí o custo disso, entendeu? Sim. Então, é indiscutível, porque isso é algo que o tempo inteiro vai e volta dentro da sociedade, dentro dos especialistas urologistas, do tipo, cara, rastreio, faz sentido ou não faz sentido? Rastreia ou não rastreia? Então a gente sabe, tem que rastrear. Ah, mas o estudo último do New England mostrou que precisou-se de 200 exames para evitar um câncer, ou evitou um óbito por câncer de próstata a cada 12 que foram rastreados. E isso, cara, simplifica o jogo. Você trabalha, sustenta sua casa, seu lar, tem seu patrimônio, tudo que você demorou anos para construir. Quanto que vale o seu diagnóstico ou o seu não diagnóstico? Pensa só em você. Sim. Você é egoísta, cara. Pensa em você. Quanto que vale você deixar de descobrir hoje para descobrir daqui a 5 anos? Cara, não interessa se no estudo foi 1 de 100, 1 de 12, 1 de 15. Cara, você é único. Sua família, o seu lar, todo mundo que depende de alguma forma de você, os seus funcionários, se você tem um empresário, tem um negócio. Cara, quanto que vale isso? Entendeu? No sentido de, puta, vou esperar mais 2 anos, vou esperar mais 5. Então é uma conversa, cara, que não faz sentido. No final das contas, Sim. mas existe um custo para o Estado, existe um custo de rastreio populacional, tem que fazer isso de forma consciente, com certeza. Então assim, você falar para o cara que talvez vá, talvez não vá, pode ser que sim, ninguém vai. O cara já não tem medo. Então, amigo, não quer fazer exame de toque. Exatamente, não quer fazer exame do toque. Tem que ir, cara, a partir de 50 anos, todo mundo. A partir de 45, se o cara é negro ou se ele tem uma história de paciente de primeiro grau com câncer de próstata. Então, pai e irmão teve... Cara, um dos nossos anestesistas, ele foi operado tem 2 ou 3 anos com 44. 44, novo, cara, muito novo. Muito novo. E aí entra a história a partir dos 40, os pacientes sabidamente mutados ou muito provavelmente mutados. Então, aquelas mutações do BRCA2, BRCA1, o HEX. Então, esses caras, como que você vai pensar nessa possibilidade? Você vai fazer teste genético para todo mundo? Não. É o cara que tem uma história de câncer de próstata muito rica na família. É a mesma coisa então, da mama. O pai teve, o avô teve, o irmão, o primo. Cara, e tudo cedo, tudo assim, 50 anos, 48, 45. Esse cara, ou você começa, né, tipo 10 anos antes do mais novo, ou você chega ali com 40, faz e já pede um teste genético e, vai acompanhando aquele cara muito de perto. Muito de perto. Cara, é louco isso, porque a gente fala dessa importância e relevância e de quanto tudo isso passa despercebido. Acho que uns 3 meses atrás, a gente operou, um cara passou comigo, eu acho que eu era o 3º médico que ele vinha. Empresário, bem sucedido, cara. Ele já veio pronto, não foi eu que examinei, diagnostiquei, pedi os exames, ele já chegou com tudo pronto. Então ele já tinha passado com 2 caras, os 2 falaram a mesma coisa, mesma linguagem, explicaram tudo. Quando eu só corroborei e falei de novo a mesma coisa, cara, a pergunta que ele me fez, eu acho que entendendo a primeira pergunta que o cara fez, foi: doutor, quanto tempo eu preciso ficar longe da firma? Então assim, se é importante o trabalho, você performar bem, como que você não vai cuidar de sua carcaça, velho? Né? Exatamente. Eu brinco, todos os pacientes eu falo, meu amigo, saúde, família, trabalho. Se inverter, a casa cai. Sem saúde, você não sustenta sua família, você não cuida de sua esposa, de seus filhos. E você não performa bem no trabalho, vai capengar no trabalho. Vai deixar a desejar. Com certeza. Então, assim, é isso. Ao mesmo tempo que o negócio é tão importante aqui, o cara precisa, tá aquele tanque de guerra que ele acha que foi forjado para, o cara deixa isso nas mãos de Deus, digamos assim, né?
é duro, é duro. Mas é um trabalho, acho que contínuo, de conscientização, sabe? A gente falar cada vez mais, explicar, dar exemplo, mostrar. Eu acho que todo mundo, você, a Aline, todo mundo tem perto de vocês, seja família ou não, alguém que, puta, você viu? Lembra de não sei quem? Cara, descobriu isso, Sim. puta, infelizmente, num estado já ruim. Ah, não tinha ido fazer o exame antes. Ah, não estou falando só de próstata, tá? De qualquer outra coisa. Podia ter sido evitado. Cara, colonoscopia, a especialidade da PRIA, né, que é coloprocto. Cara, você faz a colono na idade, você tira um pólipo benigno, que daqui a 5 anos era um câncer, cara. Então você diagnostica e trata. E evita, né? Previne, na verdade. Previne de fato, não é só, porque o preparo é ruim. Pô, mas quanta coisa Cara, é ruim. é um dia, meu, pelo amor de Deus. Né? Quanta coisa é ruim você fez a vida inteira e não reclamou. Exatamente. É tipo... Então, assim, acho que é bater muito nisso. Mas vai chão ainda, viu, pá? Vai muito chão. Vai chão ainda. Quero pegar um gancho, pensando até em cirurgias de próstata, que hoje menos, né, principalmente com a robótica, tal, com a cirurgia minimamente invasiva menos, mas no passado com a laparotomia era muito mais frequente, que era disfunção erétil pós-cirúrgico, né? Então, pegar o gancho, não falar propriamente da disfunção erétil pós-cirúrgico, mas falar da saúde sexual do homem. Sim, isso é fenomenal. E isso teve um impacto na ginecologia muito grande. Por quê? Com o advento, vamos falar, né, da pilulinha azul, né, do Viagra, inúmeros casais que não tinham mais relação voltaram a ter. Né? E isso fez com que muitas mulheres já no pós-menopausa, lá até com seus 70 anos, voltassem a procurar o ginecologista e falou: doutor, preciso de uma ajuda porque agora eu vou voltar a transar com meu marido. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre saúde sexual, sobre o que a gente tem, o que se desenvolveu desde o advento do Viagra, enfim, tema livre aí. Cara, é um tema, eu acho que é tão importante hoje quanto se falar de saúde do homem, de câncer de próstata, né? Dentro da saúde do homem, quer dizer. Porque, cara, é o que você falou, a gente vive uma epidemiologia de os caras estão tomando a torta e direito. Então, você tem um lado bom do cara que não tinha vida sexual e voltou a ter graças a essa medicação. E você tem um cara que não precisa e que hoje ele não sai de casa sem um azulzinho no bolso. Né? Então, você hoje a gente vive a dualidade disso daí. E, cara, do ponto de vista positivo, você tem pacientes hoje, como você falou, 70, 75, 78 anos com vida sexual ativa, cara. As mulheres se cuidando mais, já se cuidavam, mas se cuidando cada vez mais, fazendo reposições de hormônio, tipo, bem feitas, né? Retomando o libido, melhorando a lubrificação vaginal, permitindo um ato sexual satisfatório para os dois. Sim. E o cara, tipo, de volta ativa, digamos assim. Isso é muito bom, né? Mas a gente vive como que eu posso dizer, cara? Não sei se é um respingo, né? Se é um colateral disso daí, desse acesso fácil, enfim. E que você hoje tem, cara, dependências psicológicas, né? Não digo adolescente, mas, cara, adulto jovem. Um cara de 25 anos que sai, ele só tem relação se ele tiver tomado e ele só sai com aquilo no bolso. Esqueceu, faltou, puta, nem tento. Ou se eu tentar, a história do... Eu brinco real, muito que... assim? É real, cara, real. Papo reto. O cara chega e fala, se eu não tiver, eu nem tento. Ou então, assim, eu tentei 2 vezes, a cabeça já... Eu brinco que é a história do time que entra na final da Libertadores com medo. Cara, não ganha. Ou o cara vai com sangue no olho, ali, tipo, fez um gol, segura, retranca, e vai, vou levar. Ou, meu amigo, não leva. Ultimamente o São Paulo tem entrado com medo em todos os jogos. Né? Enfim. Segue o jogo. E, cara, e aí, bicho... Então, se o cara entra já com essa cabeça, né? E essa é uma disfunção, cara, uma disfunção psicológica, né? Assim, de medo, ansiedade de performance no jovem, né? Eu digo. Porque, cara, o cara que já tem mais idade, ele tá agradecendo a oportunidade de voltar a ter uma vida sexual de qualidade, né? E o cara tá disposto a usar e de forma consciente, né? E, obviamente, bem educado
o que o profissional capacitado para propuser a ele. Então, assim, se você... Puta, o cara chegou com a testosterona muito baixa, baixa libido, início de ereção muito ruim, já tem componente de idade. Cara, se você hoje faz uma reposição bem feita, associa isso a uma medicação que vai ajudar na permanência ali da ereção, na continuidade, o cara sai do 8 pro 80. É absurdo. A gente operou um cara, Patrick, acho que tem uns 3 anos isso. Não era paciente meu. Foi paciente do Dr. Sérgio. O que chamou atenção, um cara muito bem sucedido. Morava numa puta casa em Vinhedo. Cara, quando o cara está no centro cirúrgico, 78 anos, que tira, né, tá lá com o avental, marquinha de sunga, a barriguinha toda trabalhada. E o cara falou antes da preocupação dele com a vida sexual. Que ele tinha 3 namoradinhas, ele já tinha sido viúvo, já tinha 3 namoradinhas. Fazia yoga, grupo de corrida, treinava, musculação, jogava beach tênis, não, era outra coisa na arena, não lembro se era funcional. Enfim, cara, 78 anos, cara. O cara chegou no centro cirúrgico e você fala, velho, se você pensar, até hoje, vai, 78 anos, não é essa imagem que vem na sua... não é essa pessoa que vem. E, cara, aquilo chamou muita atenção, velho. A gente conversa disso toda vez que eu sinto com os velhos. Eu falo, cara, como pode, né, velho? Isso é muito bom. Sim, com certeza. Isso é muito bom. E é isso. Usar a tecnologia a nosso favor, melhorar a qualidade de vida de todo mundo, dos pacientes, da nossa também. Eu tava na academia outro dia, e aí tava passando um clipe, um pupurri de músicas e tal, mas... e esse pupurri de músicas, ele tinha um pupurri de filmes do Clint Eastwood. E aí o cara me deu um branco na hora, eu falei pro personal, cara, ele ainda é vivo? Né? Aí, puta, sabe que eu não sei? Faz tempo que eu não vejo. Aí vamos procurar na hora. O cara é vivo com 95 anos. E tá bem, ainda atuando. 95 anos ainda atuando. É louco. Né? Então, quando a gente vê essa longevidade, né? Um cara que se cuida, que a gente diz assim, o cara se cuida, né? Tá bem. Cara, a gente consegue ver que, cara, se 95 não precisa ser aquele velhinho de bengala, quanto mais os 78, né? Total, cara. Então, é viável e isso vai ser muito o estilo de vida, né? A pessoa se cuidar, fazer atividade física. E mais uma vez, vai o exemplo dos pais. Sim. Se os pais fazem atividade física, as crianças vão querer fazer também. Com certeza, velho. Né? Então, acho que isso é importantíssimo. Isso aí, velho, é uma coisa que a gente conversa muito, muito em casa. Eu e a Pri. Que, velho, as meninas, elas sabem. Ah, papai vai pro tênis, vai pra academia. Ah, papai vai ficar fortão, a mamãe vai treinar, vai correr. Cara, elas sabem, tem que saber. E elas entendem que isso não é assim, o papai não vai estar comigo, não. O papai precisa estar lá, tá bem, pra estar aqui melhor ainda com a gente, entendeu? A gente tenta de alguma forma, não dessa, obviamente, mas levar isso pra elas. E, cara, outro dia eu cheguei em casa, eu fui buscar as meninas essa semana com roupa de treino, mas eu já tinha treinado e tal, tava sem boné, que normalmente eu jogo tênis de boné e tal. E a Tandô falou, papai, cadê seu chapéu? Aí a Gigi fez, papai, você não vai pro tênis? Eu falei, filho, hoje o papai jogou cedo, jogou 7 da manhã e tal. Aí ela, tá, mas por que você tá com a roupa? Eu falei, não, filho, o papai tá com a roupa mais confortável hoje, chegou mais cedo em casa. Mas, cara, elas já sabem que faz parte da rotina ali. É importante isso. E é importante, cara. Né? Não tem como você, como é que eu vou dizer, perpetuar isso, deixar isso culturalmente mais aceito ou virar regra, se isso é exceção na sua vida, velho. Entendeu? Exatamente. Não tem como. Não faz o menor sentido. Eu queria pegar o gancho do esporte, pegar o gancho da disfunção erétil e falar de um tema também que a gente vê cada vez mais, que é o uso de anabolizante. Cara. Né? Tanto porque leva a disfunção erétil, beleza, mas a gente, cara, na academia tornou-se praticamente normal as pessoas falarem que fazem uso, ver cara de 30 anos falando que faz TRT com 30 anos, não é uma TRT, né? Convenhamos. TRT é foda. E aí você vê que o braço dele é maior que a minha coxa, então não é TRT. TRT. Né? Então, da mesma maneira que o uso indiscriminado de hormônios anabolizantes na saúde da mulher, a gente tem visto um crescimento absurdo, né? Total. Queria que você comentasse também o que vocês têm visto na saúde do homem, né?
Cara, isso virou um problemaço. Um problemaço. E junto a ele tem outras coisas que a gente vai discutir agora aqui. Mas assim, hoje, pensa lá atrás, cara. Quantas vezes ou qual a facilidade que você tinha para pegar um celular, se é que se tinha celular, 20 anos atrás, sei lá, não lembro se eu tinha, e ver alguém forte ou com o corpo que você gostaria de ter na sua mão. Hoje, cara... 20 anos atrás eu estava no R1, 2005. Talvez já tivesse, né? Talvez já tivesse. Tinha celular, mas não tinha com acesso à internet, assim. Isso, não, pronto. Né? Você tinha era SMS difícil. e tal, nem o WhatsApp você tinha ainda. Cara, era difícil. E os algoritmos não eram tão bem treinados. Sim. Bem treinados. Então, cara, hoje, qualquer pessoa tem um celular com internet. Sim. Ela abre uma rede social dessa, Instagram, qualquer outra dessa. A gente usa mais o celular para ver a internet do que o próprio notebook, né? O cara tá tão bem treinado que ele consegue captar, velho, a sua respiração, o seu batimento. Se você olhou um negócio e, cara, o coração deu aquela acelerada, ou você passou e voltou, para olhar um corpo, olhar uma mulher, olhar um homem, ele entende que aquilo ali para você é relevante. E, cara, se você abrir e fechar de novo, tem 30 daqueles saradões ou saradonas na academia, ou falando que aquilo é normal e que a vida é assim, e que papapá, que é só fazer o básico e que não sei o quê. Então, assim, virou um objeto de desejo, né? Custe o que custar. E aí, velho, a gente entra numa seara que é foda. Me desculpe a palavra, mas é foda. Porque eu tô hoje recebendo pacientes, vários pacientes. Eu tenho 2 casos emblemáticos sim, que aí vai misturar um pouco os assuntos, porque é um pouco da picaretagem que a gente tem hoje dentro da medicina, né? Charlatão pra caramba, vendendo-se. É sempre protocolos no instituto, com não sei o quê, com não sei o quê. Cara, a medicina que é dita... É o protocolo que só ele sabe fazer. Só ele sabe fazer. E velho, bicho, eu vou começar por um tenso, porque a gente perdeu um amigo. 36, se eu não me engano, anos, esse ano. Tem 2 meses. O cara tava treinando, o cara jogava tênis, beach tênis, e foi jogar futebol. Ele é muito amigo de um amigão meu. Conheci ele assim e tal, cara, gente boa, sangue bom, cara super do bem. Nunca, pelo menos eu, quando o conheci, nunca foi o cara fortão, boladão, mas o cara normal, se cuidava e tal. Foi pra academia, puta dor de cabeça, cara, dor de cabeça, voltou pra casa. Foi pra casa, sincopou. Foi pro 9 de julho, morte cerebral. Assim, quando eu recebi a notícia, ele tinha chegado, eu ainda questionei, eu falei, cara, como que tá? Como assim? Como morreu? Porque não deu nem tempo de refazer os exames para avaliar a morte cerebral. Ele falou, não, sangrou muito na cabeça, o médico já falou que não tem o que fazer. Eu falei, cara, mas como não? Cara, a gente ficou... Resumindo a história, dissecção de carótida vertebral, sangrou na fossa posterior, morreu. Beleza, do órgão e tudo, mas, cara, morreu. Esse meu amigo, que era muito amigo dele, fica responsável pelo computador e as coisas dele. Ele fala, Rafa, as últimas pesquisas dele na internet foram essas aqui. Mandou o nome de 3 substâncias ergogênicos. Metenolona, oxandrolona. O que é? Eu falei, é isso. Ele, cara, estranho e tal, nunca soube. Porra, era amigo, irmão. E aí, ele vai na casa do cara pra poder separar as coisas e tal, velório. E ele começa, cara, deixa eu procurar. E o cara acha, meu irmão. Ele acha receitas de janeiro desse ano até junho, nome do médico. Aí você vai ver o cara. Não tem um RQE, não tem uma especialidade. Tá lá com 30 mil, 40 mil seguidores no Instagram. Uma geladeira de forte, cara quadrada de GH. Cara, ele matou um cara, ele nem sabe disso. Ele vai saber porque a família vai acionar, agora que já sabe. Mas assim, cara, aí você pega as prescrições, doses cavalares de metenolona, oxandrolona, testosterona. Cara, tinha uns 4 ou 5 ergogênicos, fora aqueles outros monte de vitaminas e coisas que eles prescrevem junto. Você fala, cara, como que esse cara pode fazer isso? Nem sabe que fez e continua aí, né? Então você vive hoje um dilema, cara, que vai desde isso aí, que é uma porrada, meu. É uma porrada. Você tem que saber usar, você tem que saber para quem oferecer risco. Conversei com um monte de vascular. Os caras falam, Rafa, o cara tem a predisposição para dissecção
Dislipidemia, todos esses hormônios aí fazem, alguns muito mais do que outros. Esse, inclusive, que estava com a dose gigantescamente alta. E, cara, desníveis pressóricos, né? E picos de hipertensão, que faz também. Então, o cara juntou força, pico pressórico, com dislipidemia, que provavelmente já estava, o cara não viu, não checou, não acompanhou. Rompeu, sangrou, morreu, cara. Você diz assim, é culpado ou não é? Tipo, fez ou não fez, entendeu? Então, bizarro assim, cara. Um cara novo, tipo, sangue bom, gente boa pra caramba. E foi uma porrada, assim. E, cara, o que é mais frequente hoje, graças a Deus não é isso, mas eu tenho pacientes e tenho amigos que, assim, o cara chega lá, Rafael, puta, eu queria fazer a reposição de testosterona com 30 anos, 40 anos. Primeiro, você provavelmente não tem indicação. Segundo, eu ganho dinheiro com isso. Mas não é por isso que eu vou te colocar implante hormonal a troco de nada. Você nunca fez reposição, você não titulou dose. Eu não sei como que você, Patrick, responde a 400, 500, 800 ou 1.000 de testo. Se você tem receptor para isso, se você vai ter muito colateral, puta, vai ter acne, um cara que teve acne pra caramba, usou Roacutan 2 anos da vida, estabilizou, e você vai lá e dá testosterona, o cara abre a cara inteira, furúnculo, tipo abscesso, cara, fica muito ruim, cai cabelo, cara, pode acontecer um monte de coisa. Então, assim, não tem como você fazer isso sem titular dose. E a primeira pergunta que ninguém faz, isso é foda. Você tem prole constituída? Você tem filho? Você deseja ser pai? O que a gente vê em clínica de reprodução humana, né? De azospermia, ergospermia. Absurdo, cara. Por uso de anabolizantes. Né? Então, tem uma paciente que eu operei, tem uns 2, 3 anos, endometriose e tal. Um marido enorme, um armário. Gente boa pra caramba. Mas um armário assim. Ele é um ex-obeso. Então tem esse estigma do corpo. Eu falei, cara, você precisa parar. Porque senão vocês não vieram aqui pra gente tentar fazer vocês engravidarem? Não vai rolar. Não vai rolar, meu. Se for ver seu hemograma aí, você não vai ter nada. Né? Certeza. Você tá ciclando há quanto tempo? Sem pausa entre os ciclos. Pô, não tem nada aí. Tá tudo suprimido. E torcer para quando você suspender, para ver se vai voltar a produzir. E em quanto tempo? Né? Em que qualidade? Exatamente. Cara, é tanta coisa. Eu tô acompanhando um amigo hoje, paciente, né? Mas amigo, joga comigo. Ele passou num desses médicos também, famoso, médico da rede social, papapá. Cara, e aí o papo dele, depois de uma partida de tênis, foi, cara, você faz isso, tô precisando, porque eu tô querendo engravidar minha esposa. E, cara, meu espermograma deu meio zoado, deu meio alterado e tal. Porra, mas às vezes acontece isso e tá tudo bem, a gente vai investigar possíveis causas. Até então eu não sabia de nada. Falei, você já usou alguma coisa? Ele, eu fiz um implante hormonal desse no início do ano só. Falei, cara, isso a gente tava em agosto. Eu falei, em agosto, no início do ano quando? Ele, janeiro. Aí eu falei, tá, janeiro. E você já tinha feito reposição hormonal antes? Já usou outra coisa? Não, foi a primeira. Mas como foi isso? Como que você chegou nisso? Não, eu cheguei lá, falei que queria, ele fez. Quanto que você colocou? O cara colocou 10 pellets, irmão. A testosterona dele, de março, era 2.800. Caramba. Só para o pessoal entender qual que é a normalidade da testosterona? Vamos falar de 300 é o que a gente considera o mínimo clinicamente legal, tá? Mas os laboratórios falam de 175 a 800, a 900. Cada laboratório dá um valor de referência. Mas a gente tenta trabalhar com os 3 percentis ali. Então, o primeiro 300 a 500, 500 a 700 e 700 a 1.000 como algo ainda fisiológico, desde que o cara fique bem, já tenha testado, não tenha colateral e performe bem dentro daquela normalidade ali. Resumindo, esse cara tava com 2.800 de testo, um espermograma zerado. Mas, cara, não é zerado como normalmente vem depois de uso, né? Era zero tipo assim, vasectomia. Falei, cara, vasectomia. Aí, estranho. Eu falei, cara, vamos repetir os exames aqui, segura ainda o espermograma. Você tomou alguma coisa a mais de lá pra cá? Não tomei nada.
Falei, cara, você tem certeza? Tem. Falei, cara, era pra você estar dando uma quebrada, entrando no crash, né? Tipo assim, aquela queda hormonal ali depois de 7, 8 meses. E pro cara que tava voando com 2.800, 3.000 de texto, é quase inaceitável o cara aceitar ficar tão bem. Ele fica psicótico ali, tipo, quero voltar a ser o que eu era. E, velho, eu pego um exame, puta, FSH, LH zerado e a testosterona alta ainda, assim. Eu falei, cara, você não tomou nada. Nada. Aí ele fez assim, não, eu fui lá, falei que tava realmente começando a sentir um pouco de cansaço, um pouco mais fadigado depois do dia. E ele me deu uma injeção no consultório, mas não tomei, não fiz mais implante. Falei, injeção? Ele uma injeçãozinha de... Cara, o cara aplicou, puto, Nebido. Nebido, que dura ali 3 meses. Resumindo, velho, a esposa do cara é nova, o cara é novo, bem sucedido, estão tentando engravidar, se Deus quiser vão conseguir. Cara, não tinha se discutido, desejo de ser pai, de constituir prole. Idade da esposa, coisa que a gente tem que conversar. Cara, a sua esposa sabe que você está fazendo isso. Porque às vezes o cara chega, ele quer, mas cara, trocou de esposa, ou tá com a esposa que é mais nova, e tinha filho com a outra e não tem com essa. E cara, a mulher, cara, você conversou sobre isso, entendeu? Isso tá muito bem definido. Porque não é porque tá ali e você ganha dinheiro que você, não, senta aqui que a gente vai fazer, velho. E aí, velho, resumindo a história, ele tá aí, tá num processo agora de recuperação, né? A gente tá trabalhando forte com Comifeno, HCG, tudo que a gente tem direito. Batendo firme neles. E, cara, você não pode de jeito nenhum sonhar em cheirar testosterona se passar do seu lado, velho. Porque, cara, zerado. Repetir o espermograma, 0. Mas 0. Tipo assim, de vasectomia. Eu falei, cara, eu nunca vi isso. Eu já vi baixo, muito baixo, menor que 5 milhões por ml. Mas 5 milhões por ml é pouco, muito pouco. Sim. O cara tá 0,00. Eu falei, cara, como? E aí, assim, e isso pra esse cara que foi, né, não foi bem orientado, foi num médico celebridade desses daí, aconteceu isso. E, cara, chegou um outro cara que o médico não parecia ser nenhum desses, usando de forma de reposição na cabeça dele. Eu tava meio cansado, fadigado, minha testosterona tava baixa, o doutor achou que podia passar uma dose de reposição, não foi uma dose suprafisiológica. Eu queria ser pai e tal, a gente tá tentando, e minha esposa, eu falei, quantos anos sua esposa tem e tal? Tem 40. Aí eu falei, e você? Não, tenho 37. Eu falei, você tá usando há quanto tempo isso aqui? Não, tem 9 meses, eu comecei pouco tempo. Eu falei, cara, você tem que parar, esperar reverter o eixo, ajudar. Cara, existe o relógio biológico da mulher que você vive isso muito mais do que eu. Não é sobre ser nova ou velha, pelo amor de Deus, mas idade biológica... Sim. É um dos fatores que mais contam do ponto de vista de nascidos vivos, de sucesso na gestação. E assim, cara, eu falei, cara, você tem que parar para ontem. A gente tem que recuperar isso, tipo, já. Você não pode nem sonhar com isso. Só que aí você entra no dilema, né, velho? Porque o cara sai da parte boa, entra naquele... E o cara segurar o cara no crash ali é muito difícil, cara. É difícil. Pensa você se sentindo bem, acordando disposto, treinando firme, com força. Até por isso o pessoal tem emendado um ciclo no outro, né? Exatamente. Eles não fazem exatamente. O interciclos, né? Esqueci o nome. O TPC, a terapia pós-ciclo que eles faziam. É que isso, hoje os caras têm um pouco mais de conhecimento. De antes eles ciclavam e faziam TPC ou não faziam TPC. Hoje os caras estão partindo mais para algo fisiológico, tipo contínuo, que é o TRT, terapia de reposição, sem indicação adequada. Mas é melhor do que ficar ciclando, de fato, até porque quando você cicla, você não cicla Durateston, Deposteron. Você cicla Durateston com Deca, com estanozolol, com oxandrolona, com metenol, com uma porrada de coisa. Então hoje os caras que ciclam, eles estão muito ligados assim ao meio de performance, né, na parte de competição. Então os bodybuilders da vida, ou muito comum, né, paciente que treina jiu-jitsu. Eu tenho um amigo meu, um dos melhores amigos, irmão, faixa preta de jiu-jitsu há anos, mais de 12 anos. Me ligou uns 5 anos atrás, 4 anos atrás. Irmão, você precisa me mandar uma receita de testosterona aí, cara, tá foda. Tô tomando a massa no rolo aqui, velho. Os caras mais velhos que eu, os coroas estão me amassando, os moleque novo cheio de gás. E eu falei, irmão, você não me disse recentemente que você queria ser pai?
Aí ele falou, sim, eu quero. Eu falei, então não vai, irmão. Segura, tome seu amasso, tome seu rola com louvor. Aí, use pra... Mas, cara, não vai. Graças a Deus. Tem uma filhinha hoje, 3 anos, linda, tá bem casado, com filha. Eu falei, cara, se desistir ou não quiser mais e tiver indicação, até aí, beleza. Mas, cara, o que acontece é isso. O cara não pergunta, não se dá o trabalho de questionar, bicho. Patrick, você pensa em ser pai, cara? Exatamente. Sua idade, sua esposa tem que idade? Porra, pra saber. É a primeira esposa? Ou, não, mas eu já tenho um filho. Mas é com ela? Cara, eu começo esse interrogatório com isso porque... Você entender o contexto. O contexto familiar total, cara. Isso tem uma interferência muito grande. É gigante, velho. É gigante. E, cara, você não consegue fazer isso correndo. Você não consegue fazer isso, assim, também se o cara não sente essa abertura, entendeu? Assim, se você não gera ali confiança, tipo, o cara tem que entender que você não é o pai do cara que vai ficar ali puxando a orelha e tal. Não é que você vai passar pano, né? Não faço isso, eu sou bem, inclusive, bem direto com meus pacientes. E eu deixo muito claro, cara, coisas que eu posso fazer por você estão aqui e as que só dependem de você, velho. Porra, treinar, comer, dormir, cara, cuidar de você aqui, tirar o sal de sua dieta, o cara que tem cálculo, puta, beber mais água, eu não consigo, eu posso te dizer, te dar aqui, ó, quanto tem que ser, mas quem vai executar... A minha secretária coloca água pra mim, pra eu beber água. Cara, tá certo, você achou um jeito de manter a ingesta adequada. Exatamente, velho. É pancada, meu. Mas é louco isso. Rafa, tá vendo que a gente tava preocupado se ia ter assunto pra gente falar? Mas tem muito. E dá pra gente fazer uns 4, 5 episódios total, só isso, né? Total. Dá muito match, velho. Dá muito match. Partindo pro final aqui. Recado pra quem tá nos ouvindo. O que você acha que é fundamental que a gente deixe de recado aqui sobre a nossa conversa de hoje? Cara, eu acho que o principal é pensando em conscientização com relação à saúde do homem, o mês que a gente está vivendo hoje, é trazer aqui para a sua audiência, né, que é majoritariamente mulher, a relevância de vocês e o impacto que vocês têm na saúde da sua família. Vocês não fazem ideia. Porque, cara, se você tem a mulher... Hoje no Instagram, quando você fala para quem? Normalmente é mulher. A maioria é mulher que está lá ouvindo. Então, se você educa, se você entende isso e usa isso de forma assertiva com o seu marido, com o seu filho, com o seu familiar, o impacto positivo é gigantesco. Melhor estratégia é diálogo, conversar. Não adianta querer pagar uma de mãe chata e ficar cobrando, enchendo o saco do cara, porque o cara não vai. Aí ele vai tomar ranço e vai... Agora é que eu não vou, né? Quinta série, pirracenta, é agora que eu não vou. Então, cara, traz o cara pra perto, acolhe. Traz um ponto de alguma coisa que você percebeu que mudou na vida dele e que incomoda ele, ainda que ele não fale. Tipo, porra, você tá dormindo mal, cara. Acordou 3 vezes essa noite, 4 vezes, né? Pra urinar. Ele não fala sobre isso, mas isso tá tirando. Você dormiu bem essa noite, acordou sabadão aqui, de sexta para sábado, cansado, parecendo que não tinha dormido, parecendo que deu plantão e tal. Então, começa a conscientizar ele de forma tranquila, se proponha a achar um médico de confiança para levar para ele, se propõe a ajudar, mas não chegue... porque muitas vezes acontece, minha mulher que marcou aqui, ou então marcou já, você vai lá. Cara, às vezes o cara não vai. Se propõe a participar com ele da consulta, deixe ele à vontade. Se vocês têm essa relação tranquila e o cara acha uma boa, maravilha. Se não, cara, marquei, tal, o médico é esse. Vai lá, me diz como é que foi, né? E não fique enchendo o saco. Seja cirúrgica nas suas estratégias e o impacto positivo, cara, disso é gigantesco, cara. É gigantesco, porque muitos pacientes hoje, infelizmente, eu vou falar infelizmente assim, no bom sentido, ainda chegam porque a esposa procurou, agendou, ou porque alguma catástrofe aconteceu com o marido da outra, ou do vizinho, ou de um amigo, ou de um primo, e aí, assustou, tomou aquela pancada, vou levar, tem que ir. Mas às vezes o cara vai sem entender nem o que ele está fazendo lá. De tão distante que ele está da importância, do porquê que vai, para que cuidar, para que ir no médico. Então, assim, se o cara vai minimamente aberto a ouvir, a ser examinado, a fazer os exames que tem que ser feito, às vezes o cara vai, passa, você pede, o cara nem volta. Entendeu? Então é isso. Se conscientizem, levem seus maridos para o médico e sejam felizes. Com qualidade.
Só para finalizar, tem um estudo, cara, que é sensacional. O cara avaliou populações centenárias que viveram 100 anos. E em determinado momento eles entenderam que todos que chegaram aos 100 anos, eles chegaram aos 50 sem nenhuma comorbidade. Tipo, não tinha hipertensão, diabetes, não era obeso, nada disso. Você diz, pô, beleza, mas os que não chegaram, chegaram até 70, 80. Pois é, mas esses caras que não chegaram, eles não viveram. Eles sobreviveram. E aí eu trago sempre essa reflexão dentro do consultório, cara, porque é diferente. Você já parou para pensar a sua vida hoje? É o cara da sunga de 78 anos. Sim. Já parou para pensar a sua vida que você não toma remédio hoje, tomando 5, 6 remédios? Você, sem conseguir subir um lance de escada porque cansa, vai calçar o sapato, cara. Você, o coração dá uma falhada. Cara, você 4 vezes, 3 vezes na semana na hemodiálise, 4 horas sentado ali, 5 horas. Então, é viver? Não sei, acho que não. Né? Então é diferente. Então eu acho que essa mensagem, ela é a diferença, né? De você ter tempo de qualidade, para viver e curtir sua família, tudo que você construiu. Com certeza. E, cara, o cara leva meio século para construir alguma coisa. Cria os filhos, paga escola, trabalha, relaxa. Consigo desacelerar, curtir mais meu filho, minha família, minha esposa, viajar. E agora? Saúde tá no lixo, não consegue. Então, é isso, a mensagem é essa. Boa. Rafa, brigadão. Acho que era essa ideia que a gente queria mostrar e a importância disso, viver versus sobreviver. Total. E a gente mostrar que a gente separa, lógico, as especialidades, saúde do homem, saúde da mulher, mas não adianta, é tudo interligado. Total, cara. Então, as famílias vivem juntas, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente mostrar a conscientização e a importância do papel do homem na saúde da mulher e da mulher na saúde do homem. Então, essa foi a ideia de trazer você aqui. Obrigado, bom. Acho que foi muito bom. Gente, obrigado por todos que estão nos acompanhando até agora e espero vocês no próximo episódio.